corça, ansia por água. A mensagem é o choro da vitória. Quem recebe? O choro da vitória. Ao longo da mensagem você vai estar entendendo porque esse tema que o Espírito Santo de Deus colocou forte no meu coração. O choro da vitória. Jeremias, capítulo 31, versículo 16. Todos encontraram? Glória a Deus. Olha o que fala aqui. Assim diz o Senhor: reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque agradam para os teus trabalhos, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Amém, querido? Nós estamos aqui, agradam pelo teu trabalho. Se entendeu a mensagem? Agradam. Amém, querido? Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, entenda essa mensagem, você traz nessa mensagem para você entender o que o Espírito de Deus colocou no meu coração nessa manhã para abençoar a igreja. Só para você entender, eu estou falando do profeta Jeremias. Jeremias era filho de Uquias. Ele era rico. Amém, amado? Jeremias, ele era rico, era uma família rica. Ele tinha muitas terras, muito gados. Ele era fazendeiro. Amém? Ele era fazendeiro. Ele cuidava das terras do pai dele. Ele era fazendeiro. Ele tinha 40 anos. Era garotão, era ou não era? Eu tenho 59 e me acho garotão. Amém, mesmo? Ele tinha 40 anos. Ele era solteiro. Quem é solteiro aqui? Você pode fazer a obra solteiro, amém, amado? Mas eu sou solteiro, não quer dizer nada, amado. Você pode fazer a obra, porque Jeremias era solteiro. O rei da época era da nação de Judá, era o rei Josias. Josias gostava muito de Jeremias, tinha uma particularidade com o profeta, gostava do profeta. Jeremias profetizou por 30 anos. 30 anos. Agora o rei Josias veio a morrer. Estou dando a introdução para você entender a essência desse milagre, dessa grandeza, desse poder de Deus nessa manhã. O rei Josias veio a morrer. Agora o novo rei assume a nação de Judá, Zedequias. Zedequias era malvado, ele era idólatra, adorava outros deuses. Não o Deus de Jeremias, não o Deus de Josias, outros deuses. E ele não gostava do profeta. Amém, querido? O próprio Jesus falou no livro de São João 8,12: eu sou a luz do mundo. Aquele que me tem luz. Aquele que não me tem trevas. Então é normal você chegar num lugar e aquele que não tem Jesus se distanciar de você. Olhar feio para você, é normal, porque foi o próprio Jesus que falou: eu sou a luz do mundo. Aqueles que me têm a mim, tem luz. Aquele que não tem a mim, tem trevas. Ele não gostava do profeta Jeremias. Zedequias tinha nojo do profeta Jeremias. Ele era malvado, ele era idólatra. Ele reinou só por 11 anos, amado. Ele se rebelou contra Deus. Aquele que se rebela contra o ungido é muito sério, amém, amado? Então, amado, você é um ungido de Deus. O próprio Deus te falou: ai daqueles que mexem com o meu ungido. Amém, querido? Você é a menina dos olhos de Deus. Olha, você é a pupila dos olhos de Deus. Ai daquele que mexe com o meu ungido. E ele mexeu com o ungido de Deus. Ele se rebelou. E ele pagou preço por isso. Houve permissão de Deus. Deus permitiu o ataque de Judá. Deus permitiu toda aquela nação, todo mundo levado a cativeiro por motivo daquele rei nojento Zedequias. E Deus permitiu também que foram levados todos cativos para a Babilônia, inclusive o profeta Jeremias. Ficaram ali no cativeiro 70 anos. O rei Zedequias, ele morreu cego, tiraram os olhos dele. Olha, os seus filhos morreram todos, amados. Amém, querido? Só porque ele mexeu com o ungido de Deus, Jeremias. Jeremias estava triste, estava abatido, não orava mais, não buscava mais a presença de Deus. Se Deus falou nessa palavra aqui, se Deus falou nessa palavra, assim diz o Senhor: reprime a voz do choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Assim
assim diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Deus dá um chacoalho no profeta Jeremias. Ele não mais buscava a presença de Deus, estava lá no cativeiro. Você conhece aquela mensagem que fala no livro de Ezequiel 37, onde Deus transporta o profeta Ezequiel em espírito para mostrar o povo do cativeiro lá. O povo que estava lá no cativeiro não orava, não buscava mais, estava sequíssimo, ossos secos. E muitas vezes nós somos assim, amado. Ossos secos, sequíssimos, não ora mais, não jejua mais, não busca mais a presença de Deus. Deus aqui nessa passagem, Deus está consolando o profeta. Reprime, contém as tuas lágrimas, enxuga as tuas lágrimas. Eu estava respondendo ali, amado, para ele voltar o que ele era. Ele era homem de Deus, era ungido de Deus, ele fazia a obra com graça do Espírito de Deus. É você nessa noite, nessa manhã, tem Jeremias aqui? Tem Jeremias aqui? Você é o Jeremias, meu irmão. Reprima essas lágrimas. Muitas vezes uma lágrima, aquele irmãozinho dodói, amém? Entendeu? Dodói, uma coisinha já machuca ele, uma coisinha ele já guarda mágoa, uma coisinha ele não quer, já se distancia daquele que muitas vezes ele foi recepcionado aqui. Quando a pessoa vem aqui no começo, ele é recepcionado com aquela graça, com aquela alegria do Espírito Santo de Deus. E de repente começa aquelas briguinhas, e não dá em nada. Aquelas lágrimas, aquela tristeza que você guarda no teu coração. Como o pastor Vicente falou aqui, é uma família. Amém, igreja? Aqui é uma família. Você está aqui, senhora, se enchendo, se fartando da palavra de Deus, para depois fazer o ídolo lá fora. Amém, igreja? Você tem que fazer o ídolo. Como o Senhor falou em Marcos 6,15. Ide e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê salva, aquele que não crê está condenado. Mas a condenação não diz respeito a você. O teu papel é só pregar Jesus. Amém, amado? O teu papel é falar para as pessoas moribundas que estão lá fora, que precisam dessa palavra de Deus. Reprime tua lágrima, reprime teu choro, amado. Não fica chorando, não. Deus precisa de você. Deus tem promessa na tua vida. Quem tem promessa de Deus aqui? Deus tem promessa da tua vida, amado. Deus tem grande promessa na tua vida. Restituição da tua família. Trazer a salvação da tua família, a salvação da tua esposa, do teu filho, salvação do teu amigo. Não tem restituição de salvação, não tem restituição de cura. Enfermidade que o assola, o entristece, muitas vezes o tormenta, fica na escravidão daquele remédio. Não tem restituição, amado. Ter paz no teu lar, ter alegria no teu lar, mas é você, meu irmão, é você que tem que estar numa postura de busca da presença do Senhor. Amém, igreja? Tem que orar. A Bíblia fala que tem que orar sem cessar. Amém? Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 5,18 fala, orai sem cessar. Dai graça, amado, dá graça a todo momento. E sempre quando eu chego aqui, pastor Vicente, eu sempre falo que o céu é movido de glória. Amém, amado? O céu é movido de aleluia. O céu é movido da alegria do Espírito Santo de Deus, amado. Você tem que dar glória, glorificar o Senhor, porque até então você está na alegria do Espírito Santo de Deus. Amém? Agora aquele irmão carrancudo, aquele irmão que a sobrancelha está se cruzando, porque tem um desavença com aquele irmão que está ali com ele. Eu sempre falo quando eu trago as pessoas aqui é uma família, aqui você tem que ajudar um ou outro, ajudar aquele irmãozinho em oração, entender aquele irmãozinho está abatido, porque aqui tem pessoas casadas, tem ou tem? Tem pessoas casadas, tem pessoas que têm filhos, tem pessoas que têm filhos ali? Tem! Você está aqui, amado, e seus filhos estão lá. É claro que você queria estar com seu filho lá, com a sua esposa, estar com a família, você está aqui, amado. É difícil, o coração fica apertadinho. E aí de repente se depara uma pessoa que muitas vezes te entristece, te magoa, e aí você fica com aquele choro no teu coração. Libera isso aí, em nome de Jesus. Amém, igreja? Jeremias estava assim, estava chorando, estava triste, estava abatido. O povo não orava mais, o povo não buscava mais a presença de Deus. E aí Deus busca, na presença do Espírito de Deus, busca Jeremias. Deus vai tirar essa tristeza do teu coração. Amém, amado? Tira essa tristeza do teu coração. A tristeza do teu coração, muitas vezes, leva você de mal lá. Não ora mais, quer ir embora logo, não quer ir embora, não quer ir embora para casa. Querido, eu faço trabalho com assembleano, e assembleano fala, pastor Vicente, é minha testemunha que eles falam isso. Assembleano eles falam, até mesmo de Deus, faça carinho na linguinha, faz carinho aonde? Na língua, e faz calo no joelho, vai ajoelhar, vai falar mais com Deus.
vem. A resposta vem, amado. Deus falou aqui. Sempre haverá galardão no céu para você. Amém, querido? Galardão. A Bíblia não menciona o que vem a ser esse presente. Se é um ouro, se é um diamante, se é uma safira, se é uma pedra preciosa, se é uma madeira, se é uma prata. É galardão. Eu gosto daquela palavra que fala em Mateus 5,12. O próprio Deus, o Senhor Deus, sair do trono e entregar o galardão para você. Olha, amado, é delicioso ou não é? Amém? Vamos visualizar dessa maneira. Falar assim para você, hoje você vai ser homenageado pela presidenta Dilma Rousseff. Como é que ficava teu coração, meu irmão? Como é que ficava? Como é que ficava teu coração, Ricardo? Você ficava meio, né? Apreensivo, nossa, suadeira, nossa, vou ver de perto a presidenta Dilma Rousseff. Você ficava nervoso, mas falar conta que você ficava assim. Amém, amado? Você ficava assim. Porque você vai estar na presença da presidenta. Você ficava nervoso. Isso aí é normal. Agora imagina, amado, eu volto para o versículo de Mateus 5,12. Você fica na presença do Senhor Deus e Ele entregar o galardão para você, amado. O galardão que você fez lá na terra. Está aqui, meu filho querido, meu filho amado. Recebeu um abraço do Senhor. Amém, amado? Viajou? Olha, sentiu a presença? Amém, querido? O próprio Deus entregando um galardão para você, porque você foi fiel com Ele aqui nessa terra. Você foi fiel com Ele, meu irmão. Você ganhou alma, você pregou o Evangelho, você foi testemunha da grandeza e do poder de Deus. É o Senhor Deus que fala aqui, querido. É o Senhor Deus que está falando nessa palavra, em nome de Jesus. Eu gosto daquele versículo que fala em Salmos, porque a sua ira dura só um momento, não ao seu favor. Mas essa é a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria está aí, meu irmão. Visualiza essa alegria pela manhã. Visualiza essa alegria. Fique em paz. Fica com o gosto do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Tem promessa de galardão para você. Você tem promessa de Deus, amado. Mas quantas vidas aí fora não tem promessa de Deus? Quantas vidas aí fora já fizeram o livre-arbítrio? Guarde bem no teu coração. Nunca joga pedra, amado, com aquele que muitas vezes você pregou, e aí ele fala, um dia eu vou. Porque você também era assim. Amém, amado? Eu gosto, pastor Vicente, eu gosto daquele versículo que fala em Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Nunca sai do teu lado, amado. Não tem mais jeito, não tem mais solução. É um caso perdido. Você denigre o poder e a grandeza de Deus. Há tempo para tudo, amado. Em nome de Jesus. O teu tempo chegou. Chegou ou não chegou? Chegou. Porque você está aqui hoje, amado, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Mas quantas pessoas estão aí ainda? Um dia eu vou. Esse dia vai vir. Para a glória do Senhor, a minha igreja, eu passo na boca, a igreja pela boca, na Vila Aparecida, quem mora em César de Souza, sabe lá, e eu passo lá e convido os povos. Vou para a igreja hoje tem culto, hoje tem festa, e sabe que é aniversariante? E aí, quem que é, pastor? É Jesus Cristo. Amém, meu? Jesus Cristo é aniversariante, Jesus Cristo tem que estar no teu coração, amado. Essa alegria de pregar, de falar, de anunciar. Eu volto a repetir. Tem pessoas moribundas ali, amado. Como foi pregado aqui nessa manhã pelo pastor Vicente. Está cheio de marcas por aí. Marcas estão preocupadas com a casa. Marcas estão preocupadas com os afazeres. Marcas estão preocupadas com as outras coisas seculares. Mas a presença do Senhor, a palavra dele não estão preocupadas. Mas não quero nada não. Amém, querido? Apenas ore, apenas interceda, apenas glorifique o Senhor nas madrugadas. E aquela pessoa daqui a pouco ela está vindo aí, aceitando Jesus através da tua vida. Amém, amado? Fala para o amado, se coloca na brecha, meu irmão. Fala para ele, se coloca na brecha, se coloca na brecha. Como Isaías falou, Isaías 61, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Pastor Amado, está preparado, meu irmão? Você está preparado? Deus vai te usar, Ele quer te usar, Ele tem promessa na tua vida. Devemos tirar a tristeza do nosso coração, sempre haverá galardão no céu, meu irmão. O homem já está se acabando. Hoje que dia é? 19? Hoje é 20? Olha, você está me perdendo. Hoje é 20 de novembro, amado. Quantas famílias já estão preocupadas? Quem vamos chamar para a Santa Ceia? Quem vamos chamar para o almoço? Quem
vamos chamar para cear na passagem de ano? Quem vamos chamar? Estão preocupados aí o que vai se comprar, o que vai comer, o que vai dar de presente? Quem vamos convidar? Estão preocupados com isso? O que vamos comprar? Coca-Cola, um peru, um frango assado? Essa é a preocupação daquele que não tem a Jesus. Mas a tua preocupação é Jesus. Amém, amado? Jesus é o nosso aniversariante. E naquele momento você vai orar, vai glorificar o nome dele, amado. Amém, querido? O mundo aí fora está nessa cegueira, mas não joga pedra. Isso é normal. O inimigo, ele lança essa cegueira para que o evangelho não venha resplandecer. Para você ser no canal de venda, essas travas desses olhos é tirado. Quem recebe? Glória a Deus. Olha o que fala aqui, amado. Olha o que fala aqui que o Senhor está falando nessa manhã. Os obstáculos do dia a dia sempre vai vir. Quem não tem problema, amém? Quem não tem problema, quem não tem dívida, mas os obstáculos do dia a dia vai sempre vir. Mas olha, o que me chama no meu coração, que você é um intercessor. Amém, amado? Você é um intercessor da grandeza de Deus. Você é um missionário. Você é missionário, meu irmão. Você é um evangelista. Se posiciona em nome de Jesus. Eu gosto daquele versículo que fala em 1 Pedro 2,24. Olha para o madeiro, meu irmão. Você tem que olhar para o madeiro. Olha para Jesus. Olha para o madeiro, aquele que pagou um preço na cruz por você. Eu aceitei Jesus tem 21 anos atrás. 21 anos atrás, amado. Eu pregava no trem, anunciava a palavra do Senhor no trem, amado. Eu gosto de fazer a aula no trem, nas praças, na minha cara. Eu gosto de evangelizar, eu gosto de ganhar alma, eu gosto de pregar o evangelho, eu gosto de fazer o ID, que esse amor, essa alegria, você tem no teu coração também, meu amado. Em nome de Jesus, porque depois que fechar os olhos, não adianta mais. Hebreus 9,27 deixa bem claro: ao homem se dá direito morrer uma vez só, segue depois o juízo final. Depois que fechar os olhos não adianta mais. Nossa, ela morreu. Ixi, ele também morreu. Você vai dar conta, meu irmão. É muito sério. Ezequiel 3,18-19 fala. 3,18 de Ezequiel e fala: se você falou e ele não quis, o Senhor não vai requerer o sangue das tuas mãos. Mas se 19, você não falou e ele morreu, o Senhor vai requerer o sangue das tuas mãos. É muito sério. Fala, amado, é sério, tem que pregar Jesus. Fala para ele, é sério, tem que pregar Jesus, amado. Já viu aqueles irmãozinhos? Já viu aquelas pessoas que falam assim, eu fiz passado, meu irmão. Eu falei para Deus que eu estou preguiçoso, pastor Vicente. Eu estou preguiçoso. Então Deus se torna preguiçoso, amado. Estou com 59 anos, daqui a pouco 60, em fevereiro eu faço 60. Eu não quero que a idade me impeça. Eu não quero, meu, em nome de Jesus. Eu gosto de orar falando do Senhor, o Senhor não deu graça na vida de... esqueci o nome. O Senhor prolongou 15 anos a mais. Amém? Quem lembra dele aí? Ezequias. O Senhor prolongou 15 anos. Ezequias, amado. Ele ia morrer, ele tinha um câncer na perna direita. E o profeta Isaías foi lá e o Senhor falou para ele: vai lá e leva. Era difícil para o profeta levar um recado para o rei. Rei, arruma a tua casa e a nação, porque o Senhor vai morrer. A sentença já foi batida, amado. Ele ia morrer daquele câncer, daquela enfermidade que estava na perna direita. Ele tinha uma úlcera variciosa. E aí o que ele fez? A Bíblia fala que ele virou o rosto para a parede. Segunda Crônica 23, fala que ele virou para a parede e começou a orar ao Senhor. Senhor, esquecesse de te lembrar que eu andei na tua presença. E chorou Ezequias. Ele chorou. Através daquela oração sincera, de verdade, o Senhor mudou o cativeiro do rei, amado. Se você for ver ali, o Senhor prolonga a idade dele 15 anos. Ele tinha 54 anos, amado. Com 15 foi para 69. 69 anos. E aí, se você for ver ali, amado, Deus deu muita bênção na vida do rei. Deus livrou ele da nação. Senaqueribe estava vindo. Senaqueribe estava vindo na nação para afrontar o rei Ezequias. Para afrontar a nação de Judá. E aí o Senhor deu livramento na vida do rei. Deu livramento na nação. Não deixou, amado. Olha só, depois daquela oração, 15 anos Deus prolonga a idade dele. 54 para 69. Deus dá livramento na nação. Deus dá livramento agora sobre a vida dele.
Então, querido, é oração, meu irmão. Continue orando a Deus. O tema da mensagem é o choro da vitória. Amém, querido? Você tem vitória de Deus. Amém, querido? Em nome de Jesus, fica firme, meu amado. Como foi falado aqui, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você não tem prazer naquele que desiste, amado. Começa. Estamos numa campanha na minha igreja que se chama O Clamor que Deus Recebe. E eu falei para a igreja ontem, nesse versículo, Hebreus 10, 38, Deus não tem prazer naquele que desiste, naquele que leva a brincadeira e não conclui. Até então você coloca o dedo para Deus. O ídolo estava lá, ele é minha testemunha. Você coloca o dedo para Deus e não termina, meu irmão. É muito sério, abaixa esse dedinho, não está com essa bola toda. Amém, querido? Mas quando você conclui, quando você é fiel com Deus, você tem autoridade, você tem crédito no céu. Quem quer ter crédito no céu? Quem quer ter crédito no céu? O crédito que eu entendo, que eu aprendo, é quando você ora, quando você glorifica o Senhor, quando você coloca as mãos, o Senhor te dá dupla honra. Amém, querido? Porque você tem crédito com Deus, você concluiu, você finalizou. Senhor, eu terminei, pode mandar as minhas bênçãos. Agora levou a brincadeira, não levou a sério, abaixa esse dedinho, não está com essa bola toda. Querido, guarda no teu coração esta palavra, tira essa tristeza do teu coração. Tira essa mágoa do teu coração. Engole esse choro, meu irmão. Você tem galardão no céu. Continue fazendo a obra. Você tem galardão pelo teu trabalho. Em nome de Jesus. A Bíblia fala, a mão direita não precisa saber o que a esquerda vai fazer. E ao contrário, a esquerda não precisa saber o que a direita vai fazer. Meu irmão, em nome de Jesus, como foi falado aqui, Jeremias 17,5, maldito do homem que confia no homem, confia no Senhor. Amém, amado? Confia na justiça do Senhor e continue fazendo isso, continue fazendo a obra, continue ganhando almas, amados. Olha, voltei a falar aqui novamente, está se findando o ano, amado. Já ganhou alma para Jesus? Daqui a pouco vai começar a aparecer na televisão, ele passa a retrospectiva do ano. O que é a retrospectiva do ano? Tudo que aconteceu durante o ano, e é só desgraça, né, irmão? Só coisa ruim, né, Ricardo? Só coisa ruim. A retrospectiva do ano. Eu vou para o espiritual. Faça uma retrospectiva na tua vida. Como você tem sido na presença de Deus? Tem orado nas madrugadas? Como o senhor fala em Provérbios 8:19, 8:17? Me busque nas madrugadas. Tem orado? Está na fé? Está firme, meu irmão? Está preparado para fazer a obra lá fora? Porque, olha, sair daqui para chegar lá em casa e ficar lá em casa, vai no primeiro culto, não vai, já saiu da entidade. Segundo culto, não vai. Terceiro, não vai. Um mês, aí a pessoa vai cair na apostasia, vai cair no esfriamento espiritual. Eu sempre oriento dessa maneira, pastor Vicente. Quando sai de uma entidade, a primeira coisa que tem que fazer é ir numa igreja mais próxima da tua casa. E chegar lá no pastor, falar, pastor, eu estou saindo numa entidade, estou saindo do desafio jovem, me recebe como teu filho espiritual, eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero ser diácono, eu quero evangelizar, eu quero fazer a obra, eu quero abrir a igreja, eu quero limpar a igreja, eu quero cuidar da igreja, eu quero estar lá ao lado do Senhor, eu quero ir no monte orar com o Senhor, eu quero orar com o Senhor, eu quero estar junto com o Senhor na obra de Deus. É claro que esse pastor vai te receber, amém, menino? Ele vai te receber como filho espiritual e será bênção na vida do pastor. Sabe aquele ditado que o mundo fala? Uma andorinha não faz verão. O pastor sozinho não faz nada. É, né, pastor Vicente? Tem que ter os obreiros, tem que ter os diáconos, os missionários ali, para glorificar o Senhor junto com o pastor. Então seja esse instrumento de Deus, meu irmão. Seja esse instrumento de Deus, em nome de Jesus. Engole esse choro. Faz a obra, faz a obra. Você tem galardão no céu. Você tem grandeza do Senhor lá no céu. Mas quantas pessoas aí estão moribundas? Estão aí, olha, guarde bem no teu coração. Eu sempre gosto de falar, mano. Eu sempre gosto de deixar no teu coração. Eu já falei aqui, mas guarde no teu coração. Hoje o mundo está em 256 países. O mundo hoje está em 256 países. Guarde bem no teu coração. Um minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Olha, guarde bem no teu coração. Um minuto tem 60 segundos. Morre 77 almas por minuto no mundo, 256 países.
O dia tem quantas horas? 24 horas. Morre 88 mil almas no mundo, nos 256 países. É muita gente. Por dia, 24 horas, 88 mil durante as 24 horas, 77 almas durante 1 minuto, que é 60 segundos. E muita gente teu vizinho não sabe que você se converteu. Muita gente teu vizinho não sabe que você está indo para a igreja. Muitas vezes é fácil falar, eu quero ir para a Índia. Sabe essa conversa? Eu quero ir para a Índia fazer missões. Glória a Deus. Eu louvo a Deus para aqueles que estão fazendo a obra missionária aí, amado. Estão com famílias pagando preço para que a alma seja salva lá na Índia. Tanto é que tem mais de 3 milhões de deuses. A barata é um deus para ele. Não pode pisar naquela barata. Vai ter minha avó que está ali. Aí olha, a morte lá é forte, amado. Por aquela doença do rato. Amém? Leptospirose. Porque até então eles colocam um banquete e quem vai comer primeiro são os rato. O rato come, eles ficam em volta. E aí o rato come tanto, mas está farto, está barrigudo de tanto comer. Aí daqui a pouco ele começa a urinar. E ele faz cocô ali na comida. Por isso que a morte é de leptospirose, amado. E aí vão lá aquelas pessoas lá e começam a pegar com a mão. E pega na urina do rato. E pega no cocô do rato. Por isso que a mortalidade lá é forte. O rato, amado, o boi para eles é um Deus. Aí se o boi, a vaca, entrar na minha casa e fazer um monte lá na sala. Minha casa agora está santificada. Está passando por fome, podia fazer um churrasco com a vaca? Podia ou não podia? Mas não, ela era um Deus lá naquele país. Ela é um Deus. E a casa dele é santificada porque ela fez uma montanha lá na sala. Olha que conversa, são as cegueiras do dia a dia. E hoje não é diferente, amado. Está cheio de cegueira por aí. O teu vizinho está na cegueira. Está idolatrando Deus que não leva nada. E muitas vezes você não falou para ele que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva a morar no céu. Amém, querido? Você tem que evangelizar. Você tem que dar testemunho, amado. Eu conheço vidas que no testemunho ganha almas. Seja um homem de Deus, cheio do Espírito de Deus. Tem que ser? Agora volte para o tomar. Só depende de você, meu irmão. Só depende de você. Guarde no seu coração esta palavra. Engole esse choro, amado. Aqui o tema dessa manhã é o choro da vitória. Você tem vitória de Deus. Amém, querido? Amém? Engole esse choro. Fica firme. Olha. Fica firme, o Senhor tem promessa na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, em nome de Jesus. Amém, mano? Glória a Deus. Pode vir no teu coração essa palavra. Eu vou naquele versículo que fala em Tiago, ele fala, Tiago 4,7, ele fala, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus, amado. Sai daqui, vai para a igreja. Sai daqui, vai trabalhar com um pastor. Sai daqui, vai ganhar alma. Sai daqui, vai ler a palavra. Saiu daqui, vai buscar um lugar na presença do Senhor. Sujeitai-vos a Deus. Resistir, amado. Resistir que eu aprendo aqui as ciladas malignas. Porque, amado, o diabo te conhece, meu irmão. Vai para ele, o diabo te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe o teu currículo, amado. Resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Amém, amado? Nós temos a grandeza de Deus. Nós temos a graça do Espírito de Deus na tua vida, amado. Mas você tem que resistir a cilada maligna. Não se deixar se levar em nome de Jesus. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa manhã? Você foi abençoado nessa manhã? Jesus. Eu quero orar com você antes de dar o término. Vamos orar, pedir ao Senhor nesta manhã em nome de Jesus. Já vamos orar pelo alimento, pela vida do Armando e a sua equipe. O final da cozinha, olha, pastor, eu estou feliz. Olha que equipe que o Senhor colocou para mim agora para trabalhar comigo. São um pessoal abençoado, uma comida gostosa que eles fizeram para nós. Amém, amado? Fecha seus olhos. Pode com Deus. Senhor, meu Deus, foi maravilhoso. Na graça poderosa do teu Santo Espírito, nós te louvamos nessa manhã. Obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã. O choro da vitória. Sabendo que o Senhor tem promessa na minha vida, na minha cara, na minha família. O Senhor tem promessa para a vida de cada um aqui, Pai. Missionários, evangelistas, pregadores da tua palavra, anunciadores da tua nova. Em nome de Jesus, uma unção, um agradecimento do Senhor Espírito Santo de Deus para fazer a tua obra, para ganhar a alma. Em nome de Jesus, Pai.
cheio da graça do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Pai Santo, abençoa o alimento que nós vamos estar comendo agora, Pai. Abençoa o Armando e a equipe que fez o alimento para nós sermos abençoados, em nome de Jesus. Eu te louvo por aquele que também, Pai, contribuiu para o alimento chegar à santidade. Abençoa a pastora Marilda, abençoa cada obreiro, abençoa, Senhor, cada um que está aqui na obra do Espírito de Deus. Amém, 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 igreja. Aplauda Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus